Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele disse que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. A hora da ceia enviou ao seu servo para avisar aos convidados, dizendo: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a se desculpar. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me, e por isso eu não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Respondeu o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Meus queridos irmãos, esse texto, eu fiz questão de ler os últimos, na verdade, os versículos 13 e o versículo 14, porque é o finalzinho do que Jesus estava explicando ali naquele momento em que ele é convidado por um fariseu para fazer a refeição. Provavelmente a refeição quase da noite, 18 horas, 19 horas no máximo ali. Na semana passada a gente viu que Jesus, ele observava aquelas pessoas. Então, tinha uma mesa, não pensa em mesa com a ideia que a gente tem de mesa hoje, toda ela alta, máximo ali 80 de altura, ou 60, alguma coisa assim. Não, nós estamos falando de uma mesa baixinha, em que as pessoas praticamente ficavam como se fossem sentadas em alguns lugares, como se fosse uma espécie de divã, então bem baixinho. Geralmente ficavam de cócoras ou de joelhos diante desta mesa. Mas o texto fala que aquelas pessoas buscavam, dentro daquela disposição da mesa, eles procuravam ficar nos melhores lugares. Então, por isso, o Senhor Jesus Cristo faz esta observação e nos ensina que, ao invés da gente buscar os melhores lugares, a gente senta lá no fundo, porque aí, se for do dono da festa nos honrar, ele não chama para frente, aí realmente é honra. Mas o pior é quando a pessoa senta lá na frente e espera para sentar lá na frente. Né? Então imagina, não senta aqui porque aqui já tem lugar reservado, vai ficar pior, né? Então Jesus Cristo nos ensina desta maneira para a gente nunca disputar lugares e nunca buscar usurpação. Acho que os irmãos devem se lembrar que eu disse isso na semana passada. Usurpação é quando você não é o dono daquela função ou daquele bem, etc., mas você se acha o dono daquilo. Ou você quer ser o dono daquilo sem o ser. E disputas pelos primeiros lugares. A palavra do Senhor é muito clara que quem quiser ser o primeiro dentro da casa dele, por exemplo, ou no reino dos céus, deve ser o primeiro a servir todo mundo. Então está bem claro isso, olhando para a discussão dos primeiros lugares. Também vimos que o Senhor Jesus Cristo ensinou sobre a questão da humildade. A importância da gente ser humilde e aprender sempre. Ninguém sabe tudo, ninguém pode bater no peito e dizer assim, eu já sei todas as coisas. Não. É complicado que... Eu lembro de algumas pessoas, em outro momento, que diziam assim, eu não preciso ir mais à escola dominical, por exemplo. Eu não preciso mais participar da igreja, eu não preciso mais participar dos cultos, porque eu já sei tudo. Tudo que vai ser traçado, que a gente vive estudando a palavra do Senhor, e cada dia que a gente estuda a palavra do Senhor, a gente chega à seguinte conclusão, eu não sei quase nada. Né? Isso é não só em relação à palavra do Senhor, mas em todas as coisas. Você pode ser um excelente pedreiro, nós temos aqui gente com essa habilidade, graças a Deus por isso, mas sempre a gente está aprendendo. Né?
Então, Jesus Cristo nos ensina para termos a humildade, buscarmos sempre reconhecer que sempre tem algo a aprender nesta vida. E aí a gente falou na terceira e última parte da mensagem do domingo passado, que era para Jesus Cristo mostra a importância da gente pensar no pobre, naquelas pessoas que necessitam, naquelas pessoas que precisam. Eu ainda quero detalhar essa parte em outro momento, mas agora eu quero apenas lembrar aos irmãos o seguinte: olha como é que Jesus Cristo encerra a sua fala. Depois de ensinar tudo isso, ele vai partir para o encerramento do ensino que ele fez àquele povo ali naquele lugar. E aí ele diz no 14: serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles, ou seja, os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, não terem eles como recompensar-te. Eu quero destacar essa segunda parte daqui para frente. A tua recompensa, porém, tu a receberás onde? Na ressurreição dos justos. Bom, quando Jesus Cristo fala da ressurreição dos justos, tá vendo como não está tão sujo? Virou paulista. Virou paulista. Já virou. O dia que está quente, né? Mas a gente vai pôr um negócio sério. Vai melhorando. Mas quando Jesus Cristo fala aqui, a tua recompensa, você, né? Fazendo uma tradução mais atualizada, a tua recompensa você a receberá na ressurreição dos justos. Por que eu estou lendo isso aqui? A discussão toda do capítulo 14 ainda não terminou. Nós temos muita coisa para discutir até lá. A discussão é discipulado. É discipulado. Tudo isso aqui ainda está preparando o caminho. Lucas está preparando toda essa discussão para chegar no ponto central, que é justamente mostrar o seguinte, que quem não renunciar a todas as coisas não pode ser discípulo de Cristo. Porém, antes dele mostrar esta realidade, ele vai preparando aqueles ouvintes, os primeiros leitores, e nossa igreja também. Antes de falar sobre a renúncia, sobre a abnegação e etc, etc. Mas aqui ele fala o seguinte, quando Lucas faz questão de registrar a palavra, você vai receber na ressurreição dos justos, tem um detalhe que Deus tem me mostrado e me mostrou esta noite, e eu falei, não tem jeito, Senhor. Fiquei igualzinho Jacó. Eu falei, não é, e eu queria levantar. Eu falei, eu vou levantar para ver, Senhor, e atormentado aqui o tempo inteiro, porque Deus, quando fala com você, Ele fala e Ele quer que você fale exatamente aquilo que Ele quer que você diga. Ressurreição do justo. Aí me apontou o seguinte, o que isso tem a ver com o texto todo? Ele está falando de recompensa, não está? Ele está falando de recompensa. Quando você chama pessoas iguais a você, ou pessoas que você gosta, pessoas ricas, pessoas poderosas, gente de determinado tipo, e fala assim, vamos comer todo mundo junto. Você vai ter uma recompensa. Só que aí, Jesus Cristo, ele fala de a verdadeira recompensa para aqueles que, ao invés de chamar gente da mesma estirpe, chama aquele povo que era excluído. Que era o pobre, que era o coxo, que era o cego. Ninguém queria ter essa turma dentro da festa. Até porque, se a gente considerar a ideia de pobreza, para uma festa, quando vai fazer um casamento, tem até casamento que o cidadão já diz assim, olha, vai com esta vestimenta. Já viu isso, não? Vai com esta vestimenta. Todo mundo de preto e a gravatinha vermelha. Pronto. Se não tiver dentro desse escopo, então você está fora. Ou se for, sei lá, azul, cor de rosa, cada um faz de um jeito. Né? Mas eu estou dizendo, quando eu falo em pobreza aqui, provavelmente porque aquelas pessoas, inclusive, elas viviam de uma maneira suja, uma maneira que elas não tinham como se alimentar, a roupa era maltrapilha. Então, veja bem se alguém quer convidar esse tipo de gente para a festa. É essa a ideia. Só que Jesus Cristo fala o seguinte, quem trata essas pessoas, quem convida essas pessoas tem uma recompensa, e essa recompensa pode não acontecer agora,
mas vai acontecer na ressurreição do justo. Está entendendo? Uhum. O que é isso? Lucas faz questão de registrar que agora o discurso de Jesus é fazer aqueles primeiros leitores e a nós nesta manhã lembrarmos de um ensino importantíssimo. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer, há um apontamento escatológico. A mensagem que vai envolver aqui a grande ceia, a parábola da grande ceia, está dentro de uma discussão escatológica. Está dentro de uma discussão que aponta para o fim dos tempos. E aí eu quero aqui rapidissimamente pensar com vocês algumas coisinhas sobre isso. Olha bem. Século 21. Hoje, dia 25 de junho de 2023. Será que a gente já está no período escatológico? Será que a gente já está chegando perto do fim dos tempos? Será que vai demorar muito este planeta, esta Terra? Será que vai demorar muito a vinda de Cristo? Maranata, vem Senhor Jesus. Cantamos Amém. ainda há pouquinho. Pois então, pense. Quero analisar com vocês uma coisa. Quando a gente fala sobre a vinda de Cristo, etc., nós estamos falando de uma escatologia. O que é escatologia? É o estudo dos fins dos tempos. E quando eu falo sobre o estudo dos fins dos tempos, eu tenho que lembrar, meus irmãos queridos, aqui eu não tenho como fugir disso, que nos finais dos tempos apareceriam coisas terríveis. 2 semanas atrás, mostrava nas redes televisivas, nas mídias sociais, e não demorou muito para que eles arrumassem logo uma justificativa. Apareceram alguns sinais nos céus, como se fossem bolas de fogo, e a própria NASA e outros intérpretes, gente que se diz grande conhecedor de diversas situações, chegaram a uma conclusão no final. Olha, ali foi apenas um meteoro. Mas no início de toda a discussão, ninguém sabia do que se tratava. Detalhe, depois tinha que arrumar a justificativa e dizer assim, olha, é isso que o que aconteceu foi isso. Mas a realidade dos fatos é que ninguém sabia o que era aquela bola de fogo. Pois então, sabe o que acontece, Rosana? O Senhor Jesus Cristo disse que nos finais dos tempos apareceriam sinais onde? No céu. E você vai me dizer que nós não estamos chegando nos finais dos tempos? Gente, analisa. Olhem bem vocês, os terremotos, nós estamos falando da ilha, não é isso? Lá em Registro, não muito longe da ilha, lá em Registro tivemos uma espécie de terremoto, a terra tremeu. O que é que a Bíblia fala sobre os finais dos tempos? Que nos finais dos tempos aparecerão, inclusive, terremotos. Eu estou falando dessa área que é uma área que quase não se tem as placas, etc., que poderia justificar esse tipo de situação. Mas tem uma coisa que pega mais para nós. Nos finais dos tempos também os cristãos serão perseguidos. Não tem discussão, irmãos, queridos irmãos. Olha que situação que a gente está se encontrando dentro das nossas igrejas. Se você quiser igreja cheia, você abre mão de tudo. Deixa acontecer tudo e diz assim, a minha igreja é uma bênção. Não tem correção, não tem palavra para corrigir. Você tem a igreja cheia. Começa a ensinar que ali você tem os cultos de libertação. Eu creio na libertação do Senhor. Mas começa a fazer essas coisas como se fossem princípios litúrgicos. Isso vai lotar. Meus irmãos queridos, também finais dos tempos. Mas aí você começa a afunilar ainda mais. Pensemos dentro da igreja. A palavra do Senhor Deus diz que nos finais dos tempos surgiriam os falsos profetas,
estes falsos profetas se apresentariam como profetas do Senhor, mas a mensagem deles seria uma mensagem mentirosa. Uma mensagem que não condiz com a palavra do Senhor. O que é que a gente está vivendo hoje? Tanta gente pregando a Bíblia. Tanta gente dizendo que está pregando a palavra do Senhor. E aí você vai analisar verdadeiramente o que está sendo pregado, você percebe que não é nada daquilo e que não tem nada daquilo dentro das Escrituras. Falso profeta. Se você pegar os anticristos, não estou falando do anticristo da entidade última, mas eu estou dizendo os anticristos. O que é a ocupar o lugar de Cristo? Essa é a melhor definição de anticristo. Todas as vezes que as pessoas querem ocupar um lugar que só pertence a Jesus Cristo, estas pessoas manifestam atitudes de anticristos. E aí tem um problema. Quem é que segura a gente dentro da igreja? Quem é que salva as pessoas? Quem realmente liberta as pessoas? Quem realmente faz a vontade e realmente transforma a nossa vida? O próprio Senhor Jesus Cristo. Mas sabe o que a gente quer fazer? Nós queremos segurar as pessoas abrindo mão daquilo que precisa ser corrigido. A gente quer ocupar o lugar de Cristo. Olha o anticristo agindo. Entende? Quando eu digo em relação à salvação, quem salva é Jesus Cristo, não sou eu, gente. Não é pastor nenhum, não tem ninguém que diga assim, olha, o pastor Floridal que me salva. Se falar isso para vocês, vocês são um falso profeta. Mas a gente quer sempre a igreja cheia, né, Jacó? O Jacó até orou nesse sentido. Toma água aqui. A gente quer a igreja cheia. Depois ele recuperou. Mas recuperou. O Jacó é uma bênção. Na minha vida é uma bênção. Mas eu digo aos irmãos o seguinte, queridos. Nós estamos tendo atitudes de anticristo. Querido, meu irmão, quem vai segurar você aqui dentro dessa igreja não sou eu, Jesus Cristo. Quem vai te motivar a continuar aqui não sou eu, Jesus Cristo. Você pode gostar muito de mim, eu posso gostar muito de você, mas quem transforma a sua vida e muda o seu coração é só Jesus. Anticristos ou atitudes de anticristos que surgem dentro das nossas igrejas. Vamos tomar cuidado com isso, gente? Mas você quer ver uma coisa pior ainda, Tamires? A Michelle. Quer ver uma coisa pior? Me preocupa muito o fato de que o livro de Apocalipse só aqui a situação. Nós temos no capítulo 13, todo o capítulo 12, capítulo 13, é um negócio extremamente delicado da gente trabalhar. Isso tudo, irmãos, tem de acontecer no período escatológico. E, detalhe, nós estamos nos finais dos tempos, sim. Então, isso já está acontecendo, de alguma forma. Olha só, por exemplo, na besta que emerge do mar, capítulo 13 de Apocalipse. Olha como que é esta besta. Versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Olha que legal. Foi curada. Opa, então isso aí é de Jesus. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela?
E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Vejam só que aqui a gente encontra uma referência a esta besta que vai haver uma entidade final, mas existem atitudes de bestas, olhando para esse texto, dentro de muitas comunidades. E a gente precisa cuidar das nossas igrejas, porque é aquela besta que emerge do mar, aquela que vem de forma violenta. Situação de brutalidade, que as pessoas, num primeiro momento, se aproximam, depois fogem, porque a pessoa é realmente violenta, tem atitudes violentas, etc, etc. Mas me preocupa também que depois dela vem a outra besta, o versículo 11, que é chamada besta que emerge da terra. O detalhe, o versículo 13 diz que também vem com grandes sinais, mas o versículo 14, logo no comecinho, diz assim, ó, seduz os que habitam sobre a terra. Sedução. No versículo 11 diz, parecendo cordeiro, mas falava com dragão. Sabe o que significa isso? Que dentro das nossas igrejas vão aparecer pessoas com as atitudes, já que estamos nos finais dos tempos, e já tem aparecido gente, às vezes dentro das nossas igrejas, que são violentas, pessoas que não conseguem ouvir o que a gente ensina, pessoas que não prestam atenção no que a palavra do Senhor Deus ensina. Tem muita gente vivendo isso. E tem também aquelas pessoas que tentam seduzir o povo de Deus, sempre mostrando-se como se fosse cordeiro, mas que na verdade não é cordeiro coisa nenhuma. Esta madrugada eu pedi ao Senhor bênção e misericórdia sobre a nossa igreja. Porque a gente já está vivendo esse período, Giovanni. Não creio que a gente vai demorar muito neste mundo, não. Mas a gente precisa se precaver sobre as coisas que vão acontecer nos finais dos tempos. E já tem acontecido. Às vezes a gente se deixa seduzir achando que fulano é bonzinho, que Beltrano é boazinha, que não sei mais o que lá e tal, aquelas coisas. Pois então preste atenção, porque às vezes o inimigo tem usado essas pessoas para seduzir a sua vida e você não percebe. Estas pessoas não estão fora da igreja, estão dentro das igrejas. O anticristo só tem valor teológico se ele estiver dentro da casa do Senhor. O falso profeta só tem valor teológico se ele estiver dentro da casa do Senhor. Sabe por quê? Se ele não estiver atuando no cristianismo, na casa de Deus, a gente nem vai dar valor para ele. E o objetivo dele é seduzir o povo verdadeiro e fazer aquilo que as crianças estavam orando ao Senhor. Senhor, não deixa a gente fazer o que é errado. Quando o inimigo, né, o bicho lá de baixo cutucar a gente, não deixa a gente ouvir. Não é isso que o texto está dizendo? E às vezes a gente fala, e o povo não ouve. Pois então, olhando para o texto de Lucas, capítulo 14, quem deixa de ouvir o Senhor também vai ter a sua recompensa. Prestemos atenção. Enquanto povo de Deus, nós precisamos lembrar, vamos todos comparecer ao tribunal de Jesus Cristo. E esta mensagem, este alerta que está sendo dito hoje, Deus vai cobrar de cada um de nós, a começar por mim, pelas vezes que eu me deixei seduzir pelo pecado, pelo inimigo, e pelas vezes que eu também simplesmente não quis saber do Senhor, achando que Satanás era bonzinho. Paulo diz que o inimigo se veste de anjo de luz para enganar o povo de Deus. Prestemos atenção, já que estamos no momento escatológico. Alguém vai dizer assim, pastor, o senhor está fugindo do texto para ensinar outras coisas. Pois então, Jesus Cristo, quando ele fala da ressurreição dos justos, ele usa um termo escatológico. E a gente precisa estar atento. Estamos vivendo já estes dias. Segunda coisa que o texto mostra para nós aqui. Tem gente que devia ficar quieto, mas fala algumas coisas. E aí Jesus Cristo tem que corrigir. Né?
Olha só que quando Jesus fala, tu a receberás na ressurreição dos justos, a recompensa, né? Versículo 15 diz lá, ora, ouvindo tais palavras, uns dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Olha uma segunda questão que eu quero destacar aqui. Esta resposta do 15, ela está ligada com o 14. Jesus Cristo fala de um apontamento que haverá recompensa e é claro que cada um vai prestar contas do que faz. Mas aí o que acontece? Esse cidadão que estava à mesa, provavelmente um fariseu rico, ele ouve aquilo de Jesus e diz assim, nossa Senhor, que bênção! Ele faz como se fosse uma espécie de até invocação. Que bênção! Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Oh, que legal, né? Olhando assim para o texto, fala, puxa, o que tinha de errado nesse camarada? Qual era a ideia dele? Pois eu quero ensinar uma coisa para os irmãos que Deus tem atormentado a minha mente. Aquele homem esperava um elogio. Ele esperava, como era de se esperar, dentro das discussões dos escritos de Qumran, caverna de Qumran, um povo que Deus abençoou, inclusive, para guardar boa parte do que a gente tem do livro de Isaías e outros escritos do Velho Testamento. Nos escritos de Qumran, dizia o seguinte, que a pessoa que tivesse condição de dizer bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, esse deveria receber um elogio e dizer assim, amém. Era isso que aquele homem esperava. Jesus Cristo não fez nada disso. Aí eu falo para vocês que Jesus Cristo era terrível mesmo. Aqui a gente tem uma lição joia para aprender. Aquele homem esperava o elogio, esperava que Jesus Cristo concordasse com ele, e esperava ainda das pessoas ali presentes que olhassem para ele, que era essa a ideia do fariseu. O grande problema do fariseu era isso. Era a tal da aparência. Oh, meu pai. É a tal da aparência. A aparência. Ele não tinha nada de compromisso, principalmente nos tempos de Cristo, com a fé, com o amor ao Senhor, com o reino do Senhor. Mas ele queria viver a aparência de que tinha tudo isso. A aparência é um negócio complicado, gente. Eita, vivemos um mundo da aparência hoje. Olha que legal. Tenho dinheiro, vou fazer harmonização facial. Jesus. Meu, com todo respeito a quem faz, né? Mas é complicado. Faz uma harmonização, eu preciso um enxerto nos lábios. Que negócio esquisito. A nossa amiga dentista, Marlene, é uma mulher joia demais, gosto demais dela. Aí chegou e disse assim, pastor, o senhor não vai querer fazer alguma coisa nessa estética? Aí ficou olhando os pés de galinha, assim, os negócios. Falei, rapaz, pé de galinha para mim é bom porque serve muito para cartilagem. Então deixa eles aí. Aí o camarada, a não ser que realmente aquilo esteja atrapalhando do ponto de vista de saúde, é uma situação, né? Mas estética, a pessoa preocupada com estética. Como era o nome? Era Bodytech. O camarada faz a musculação, muito engraçado. Teve um colega nosso que fez ele fez uma cirurgia no ombro e ele disse assim, olha, agora vai ficar bom. Eu falei, por quê? Eu não vou poder fazer exercício para os ombros. É tipo uma coxinha, né? Forte, pega um negocinho assim. E ele disse assim, eu não vou poder fazer muito ombro, então agora eu vou fazer bastante perna. Agora eu vou ter perna mesmo. Eu falei assim para ele, meu querido, para com isso, rapaz. Deus te ama do jeito que você é. Entrega o seu caminho ao Senhor e se converta a Jesus Cristo. Sabe que às vezes a gente se preocupa com tantas coisas materiais. É isso, tem que fazer isso. Tudo
bem, mulherada, faça sobrancelha, não tem problema. Mas e o homem, cara? Está fazendo também. A não ser que ele tenha necessidade, por questão, enfim. Mas vejam só que a gente vive, às vezes, de aparência. Aquele homem, a aparência dele era de um homem piedoso. A expressão que se usa nesse texto até, ela parece demonstrar que aquele cidadão, ele era um homem assim que, sabe, aquele, oi, irmãozinho, sabe, aquelas conversas, oi, irmãozinho, oi, minha linda. Já viu isso aí? Já ouviu isso em algum lugar do planeta? Eu já ouvi esse negócio. Mas parecia uma piedade fora do comum. Mas apenas a aparência. É isso que estava provocando ali. Então, uma coisa que a gente pode tirar de lição é, não viva de aparência. Tem gente que vive e compra o carro do ano, está pagando o carro de 48, 60 vezes, mas está com o carro do ano. Não está endividado, meu Jesus amado. Qual a vantagem disso? Melhor ter um carrinho simples, é que você já quitou, fala assim, não pago nem PVA. Amém. Muito jóia. As aparências que a gente quer demonstrar. Mas tem um detalhe muito jóia. Deixe a aparência para lá. Seja alguém autêntico em Cristo. Tá? E eu digo autêntico não é aquele cidadão que é ignorante com as pessoas. Porque tem gente que fala assim, eu sou sincero, mas ofende todo mundo. Para com esse negócio. Seja uma pessoa que realmente sirva ao Senhor. E que tenha carinho com as pessoas. Né? Tenha carinho. Eu, inclusive, peço aos irmãos que tenham carinho comigo, pastor Edson, com a minha família. A gente padece. Eu estou surpreso do Thales e a Realeza estarem aqui, que Amém. A gente tem discussões e etc. Semana passada, eu não sei o que, estou confirmando. Já quando vai confirmar? Para com essas conversas de aprender em outro lugar, em outro arraial que não o nosso. Né? Mas veja, esse texto aqui, ele fala de uma outra questão interessante. Deixa a sua aparência para lá. Seja autêntico diante de Jesus. Mas esse homem ainda tinha um probleminha. Ele achava que ele estaria no mais alto grau da recompensa. Está entendendo isso, Tamires, ou Mi? Ou Michel? Está entendendo isso, Giovanni? Giovanni, wake up for me. Acorda, meu filho. Veja, até a Melissa mexeu ali. Então, veja. Olha que coisa interessante. Ele achava que ele ia receber a maior recompensa do planeta. O que é que você acha de você mesmo? Eu li um autor essa semana que eu fiquei bravo com ele. Kenneth Bailey. Mas o cara é excelente, rapaz. Eu fiquei envergonhado pelo tanto que ele conhece e o tanto que eu não conheço. E ele disse exatamente isso. Neste ponto desta fala deste homem, ele diz exatamente isso, que tem muita gente que acha que é cristã, mas não é. O que é que você acha? Tem gente que aparenta ser cristão. E eu fiquei envergonhado, Tânia. Quinta-feira eu parei lá no rapaz, estou mexendo naquelas buchas de mola, feixe de mola. Aprendi um monte de coisinha ali, viu? Dá até para te aplicar por aqui. Aí o camarada estava mexendo no feixe de mola, eu parei em frente a ele assim. Não falei nada. Mas nada. Mas fiquei envergonhado. Ele olhou para mim assim. O nome dele é José. O senhor forte, falante, um cara jóia. Ele olhou para mim e disse assim, o senhor é evangélico? Eu falei, eu sou evangélico. Então, eu estou vendo mesmo, tal. Assim. Explicou lá por que ele havia tido aquela impressão. Eu fiquei pensando no meu coração, rapaz, tem um monte de gente que olha para mim e diz assim, se esse cara for crente, eu já sou eternamente salvo. Sabe que às vezes a gente acha muito legal, fala, fulano de tal me identificou como crente, que coisa linda. Meu, para com esse negócio, é uma responsabilidade fora do comum.
Teve um irmão que chegou para mim e disse assim esses tempos: pastor, o senhor é ditador. O senhor faz as coisas do jeito que o senhor quer. Eu aqui dentro desse lugar, aqui, orando ao Senhor, falando: pai, me ajuda a dizer o que é que eu tenho que dizer para esse cidadão. Aí fui concorrer a uma vaga de emprego. Pastor, o senhor está procurando emprego, mas é óbvio. Amanhã às 11 horas eu estou uma entrevista. Amém. Mas não é para emprego, é para eu conseguir alguma verba para a gente conseguir. O cara marcou comigo, marcou 11 horas da manhã. Vamos lá, não sei o que vai dar, nem sei também. Enfim, vou orar só com ele. Falei: vou vir para orar com você. Mas aí, nesse negócio de emprego, saiu um negócio assim. Eu fiz lá. Ou psicológica. Dona Nívia depois analisou aqui: esse é turma da psicologia. Jeremias, pura desse povo. Eles estudam a gente, meu. E eles usam as técnicas assim e vai colocando coisa na nossa cabeça, meu. Olha, Iriana, foi assim que você me conquistou. Mas observe. Fiz lá o teste, aí saiu o resultado do teste. Sabe aqueles testes que você faz? Não, mas é um negócio profissional, achei muito legal. Eibo, um negócio assim. Acho que era Eibo mesmo. Isso é assim. Vários itens. Pontos positivos, pontos negativos. O negativo eu não fui saber, não. Mas tinha muitos também. Você é desorganizado, você... Mas tinha, sabe que em algumas áreas eu sou desorganizado mesmo. Lá na creche a gente pedia sempre a ajuda da Pri, falava: Pri, guarda isso aqui para mim. Ó, como é que é isso aqui? Ó, guarda esse documento para mim. Ficar guardando aqueles negócios. Realmente, tem coisa que a gente é desorganizado, né? Em algumas áreas. Mas ele era muito a desorganização. Mas eu achei muito interessante que na parte positiva, sabe o que é que deu lá? O contrário do que esse irmão disse do pastor. O pastor era democrático e versátil. Eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu não sou nem uma coisa nem outra. Eu sou o que Jesus Cristo quer que eu seja. Meus irmãos, sabe que às vezes a gente acha que é alguma coisa e nós não somos nada. E o pior é que a gente acha que é crente e nunca foi. O pior é que a gente diz que crê em Jesus Cristo, mas a gente não crê em Jesus. Olha a oração, se não me engano, do Enzo, pedindo para que Deus faça com que as pessoas que não acreditam nele possam acreditar nele, possam crer nele. Amém. Porque a gente acha que vir à igreja, participar e não sei o quê, tudo isso, gente, é proveitoso. Mas o Senhor está nos chamando nesta manhã para uma coisa mais séria, que é justamente assumir uma atitude e lembrar-se. Já estamos nos finais dos tempos. Nós vamos comparecer diante de Cristo. Não vai ser a filha do pastor, a Taina. Não vai ser a Melissa. Agora já me colocaram como avô. Vou tomar água. Eu falei ali em cima, falei assim: rapaz, pus a mão assim, pus assim, a mão assim na nuca dela, e fiz assim um negocinho assim, né? Fiz assim, e a menina abriu o olho e a boca. Gostou, né? Eu falei assim: rapaz, essa menina tá tão bonita, não sei o que ela tá parecendo comigo. Aí a Pri falou: avô de todo mundo aqui. Né? Eu gostaria de cada dia mais ajudar os irmãos a crescerem. Mas sabe, irmãos, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Que recompensa você está esperando? Eu espero honestamente que você não viva de aparências. E espero honestamente que você não pense de você simplesmente achando que é um cristão. Seja um cristão. Seja. Peça ao Senhor misericórdia e graça. Terceira e última coisa, para não cansar vocês, porque eu nem vou conseguir entrar na parábola. Cada um destes, olha bem o que é que diz lá Jesus. Ele diz aqui, ele
Versículo 16. Ele, porém, respondeu. Olha o que Jesus responde. Aquele homem queria elogio, que rapaz, você é uma bênção. Aí Jesus Cristo faz exatamente o contrário. Olha como é a inversão. O que é que Jesus Cristo realmente ensina? Aí diz lá assim, versículo 16. Ele, porém, respondeu. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Eu vou parar aqui. Não vou continuar. Esse homem, Jesus Cristo está usando uma figura. Por isso, a ideia de uma parábola. Né? Ele diz que este homem deu uma grande ceia. Bom, alguns entendem que este homem, se ele deu uma grande ceia, é porque ele era um grande homem. Era muito definido naqueles dias quem era pobre e quem era rico. O rico, ele dava a festa que ele pagava desde o começo até o fim. Eu sou de uma época que, quando você chamava alguém para almoçar, você pagava o almoço. Eu sou de uma época quando vocês falavam assim, vamos tomar um lanche juntos. Você pagava um lanche seu e da pessoa. Hoje está sendo mais popular assim. Cada um paga o seu. Então, quando alguém me convida, eu digo assim, eu já não vou poder pagar, eu nem vou. Mas aquele homem, provavelmente era um homem realmente, um dos proprietários, um grande fazendeiro. Há indicativos de que ele tinha realmente grandes posses. E ele faz uma grande ceia. E o detalhe é que ele convidou muitos, não foi? Ele não convidou todo mundo, não, mas ele convidou muitos. O mais interessante, não vou prolongar, para a gente voltar a isso no domingo que vem. Cada um começou a se desculpar, não foi? Por que cada um começou a se desculpar? O detalhe é que aqui a gente tem dois convites. Olha lá. Versículo 16 diz que certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Então, primeiro ato, convidou já. Quando ele convidou, o cara aceitou. Porque ele podia ter convidado, a pessoa teria dito naquele momento, olha, eu não vou poder. Ponto. Não tem discussão. E também aquele senhor não ficaria bravo. Provavelmente se trata de um grande fazendeiro que era também o governador daquele pedacinho lá. Então você não obedeceu, pelo menos não ouviu o governador, né? O camarada vai atrás do prefeito, vai atrás do vereador, vai no que você está. Imagina diante de um governador que chama você para uma festa na casa dele. Para, meu. Mas tem um detalhe. Convidou, você aceitou. O problema foi o seguinte, que quando estava tudo pronto, versículo 17, a hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados. Segundo convite. Então é o duplo convite. Era costume, naqueles dias, convidar duas vezes. Você fazia o primeiro convite, a pessoa aceitava. E depois saía lembrando que era o segundo convite. Imagina só, você aceita o convite e depois você começa a arrumar desculpas. O detalhe era o seguinte, como é que fazia? Como era rico o cidadão e as pessoas que ele convidou também eram ricas, então provavelmente ele matou um bezerro. 1, 2, 3, 4. Como hoje a gente tem geladeira, tem essas coisas. Naquela época não tinha nada disso. Resultado, tinha que matar e comer no dia. Olha a seriedade de você dizer sim a um convite. No mínimo, uma pessoa que gastou todo o tempo para preparar, vamos pensar em dinheiro, gastou tudo aquilo ali, etc, etc. Ela esperava um monte de gente. E o texto diz o seguinte, que as pessoas começaram a se desculpar. Ou seja, tudo preparado, ia perder tudo. E cada uma começou a se desculpar. Olha só, rapidinho. Um dizia, comprei um campo, não é? Esse é o imobiliário. Perito imobiliário. Márcia, bom serviço. Obrigada. Deus te abençoe e Deus te guarde. Viu? Amém. Então, veja. Olha como é interessante isso. Um era perito imobiliário. Enviou o seu servo, aí vem. Primeiro, comprei um campo, preciso ir ver. Mas que coisa doida é essa? Como é que você compra primeiro e depois vai ver? Nem o Vanderlei faz isso.
Não é, gente. Você imagina você comprar um negócio e depois vai ver, Giovanni, vou comprar um carro, imagina, por telefone. Quando você chega lá, meu amigo, não pode dar 10 mil reais, não tem nada. Ninguém vai te dar esse carro, não, filho. Tem umas coisas, né? Aí você tem, não vou entrar no mérito, só depois. 5 juntas de bois. Juntas de bois é um boi do lado do outro. Sabe qual é o problema de junta? Juntas de boi. O boi tem que andar um do lado do outro, puxando o arado, por exemplo. O problema é o seguinte, tinha boi que ele era tão terrível que ficava brigando com o outro. Então, antes de você comprar uma junta de boi, você tinha que saber se esse boi não era um daqueles que vivia só brigando. Tem todo o detalhe, a Bíblia é linda. Como dizia o seu Mané Costa, coisa linda mesmo. Né? Mas olha só o que acontece. Imagina o cara comprou o boi, mas não foi ver se ele brigava. Aí o outro diz assim, eu casei-me, por isso não posso ir. Esse aqui já não deu nem desculpa nenhuma, diz assim, eu não vou ir não. Mas tinha aceito o convite. Só para finalizar esse pedacinho, por que eles rejeitam o convite? Porque para eles, comprar terra era mais importante. Porque para eles, ter bois era mais importante. Porque para eles, casar-se era muito mais importante do que aquele convite tão especial. Terceira e última lição que a gente aprende. O que é mais importante para você? Dentro das suas prioridades, o que é mais importante? De tudo isso, o Senhor nos pedirá contas. Vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Lembremos, já estamos nos momentos finais deste mundo. Além disso, tem a morte que pode se aproximar da gente na hora que menos esperamos. Não tem prazo. É bom você pensar como é que você vai estar do outro lado lá. Segunda coisa, não seja hipócrita, aparência. Terceira coisa, não apenas diga eu sou cristão sem ser. Quarta coisa, priorize Cristo na sua vida. Eu paro sem concluir essa mensagem, mas acreditando que o Senhor nos falou nesta manhã. E que Ele nos puxou a orelha, porque a gente precisa. Mas puxou a orelha porque Ele ama cada um de vocês. Que Deus os abençoe, que o Senhor vos guarde. Amém? Amém. Eu quero cantar uma música.